Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, a nossa aula de hoje é sobre as novas perspectivas de marketing na economia de serviços. Nós vamos fazer uma introdução sobre marketing de serviços. Então, vamos lá. A primeira questão é por que estudar serviços? Cabe lembrar que todos nós, talvez em grande parte das nossas atividades, nós utilizamos de serviços. Ou seja, somos consumidores de serviços ao falar ao telefone, acender a luz, ir à academia, pegar um ônibus, usar o cartão de crédito, cortar cabelo. Essas atividades do dia a dia que muitas vezes passam desapercebidos por nós. Mas a importância de se estudar serviço é porque o setor de serviço atualmente ele domina a maioria das economias e passa pela realidade global. O setor de serviço ele domina não só as economias desenvolvidas, como também as economias emergentes. Para você ter uma ideia, o setor de serviços é responsável por mais de 66% do PIB mundial e no Brasil representa 73,5% do PIB. Esses dados são de 2019, segundo os dados do Data Sebrae. Bom, então nós estamos numa economia de serviços, né? Podem ser serviços puros ou serviços mesclados. Serviços puros são quando não tem nenhum produto envolvido, e os mesclados já existe a presença de algum tipo de produto e serviços relacionados a eles. As bibliotecas, por exemplo, prestam serviços mesclados. O livro é um objeto, né, tangível e objeto do serviço de emprestar. Um dos serviços que existe dentro da biblioteca é o empréstimo, né? Restaurantes também são exemplos de serviços mesclados, sendo a comida o elemento tangível. Quase todas as economias elas têm um setor de serviço substancial, né? Uma parcela bem grande da sua economia é relacionada aos serviços. A servitização é um fenômeno que tem cada vez mais ocorrido, que são setores como da manufatura, da indústria ou mesmo do agronegócio, que têm agregado serviços para complementar o seu serviço principal ou para criar ofertas que geram uma experiência para os seus clientes, ganhando uma vantagem competitiva. Um exemplo assim que me ocorreu agora é de uma montadora de veículos que agrega serviços de financiamentos como Banco Fiat, Banco Ford, né, para viabilizar a venda dos seus produtos, no caso os carros. Já a produtização ocorre o contrário, né? É uma empresa de serviços que muitas vezes ela transforma o seu serviço em um produto. Como um caso da educação, onde tem se vendido inúmeros cursos pela internet. Se você prestar atenção, você vai ver a infinidade de cursos que têm sido vendidos como produtos, né? São gravados para serem consumidos depois. Assim como essa aula nossa, né? São cursos gerados e disponibilizados em plataformas como a Hotmart, Udemy e outras. Então, acontece que as empresas estão cada vez mais usando os serviços como estratégia competitiva e estratégia de diferenciação em um cenário cada vez mais competitivo. A maioria dos novos empregos, ele tem sido gerado pelo setor de serviços, representando um surgimento assim, de startups, né, que também são chamadas de unicórnios, como a Uber,
Airbnb, Spotify, SpaceX, Facebook, Google, e também fintechs, que são startups da área financeira, que têm revolucionado mesmo o setor financeiro, que é o Nubank, o Banco Inter, Digio, são alguns exemplos. E esse crescimento do setor de serviço mais acelerado é esperado justamente em setores baseados no conhecimento, na tecnologia. Antes, o setor de serviço ele tinha os menores salários, mas hoje, embora ainda existam algumas exceções, paga-se ótimos salários. Existem polêmicas quanto a essas exceções de trabalhos que pagam pouco, como iFood, Uber, né? Por exemplo, chegando-se mesmo a falar em uberização dos serviços. O setor de serviço é um setor que tem uma exigência de um treinamento e qualificação educacional cada vez maior, né? Não só as empresas investem na qualificação dos seus funcionários, como também os funcionários buscam se qualificar cada vez mais para usufruir, né, de melhores cargos, melhores oportunidades. E o que resulta em empregos com remuneração cada vez melhor. Aí agora nós vamos falar sobre a transformação da economia de serviço. Existem forças, né, que estão transformando as economias de serviços, sendo elas as políticas governamentais, as mudanças sociais, as tendências de negócio, avanços na tecnologia da informação e a globalização. Novos mercados, essas forças, elas geram novos mercados e categorias de produtos, mais ofertas com a necessidade de serviços customizados, de acordo com a demanda da sociedade. Um exemplo disso é o FEMA Táxi, que são táxis dirigidos por mulheres para atendimento de mulheres, com o objetivo de maior segurança, é uma demanda do mercado, né, que exige assim, esses serviços específicos para públicos específicos. Outra maior demanda de serviços foi o delivery, né? Nessa época agora que nós estamos vivendo da pandemia, teve um aumento muito grande do delivery, principalmente em setores que não utilizavam antes, ou se utilizava-se menos, né? Como o setor de supermercados, sacolões, e além do aumento muito grande do e-commerce como um todo nesse período da pandemia. Ou seja, é uma necessidade social que gerou uma demanda. Competição mais intensa, né? Essas forças, elas geram uma competição mais intensa, o que faz com que as empresas usem os serviços cada vez mais como estratégia. E com isso leva à inovação de produtos, de serviços, sistemas de entrega, né, estimulados pelas novas tecnologias. Os apps, né, estão aí dos serviços de entrega mesmo, que facilitam muito a vida das pessoas. Uber, 99 Táxi, esses são alguns pequenos exemplos da infinidade de novos produtos que têm surgido, estimulado pelas novas tecnologias. E com isso, os consumidores, eles têm mais consciência das suas escolhas e eles sabem que eles exercem maior poder, né? E essas mudanças no estilo de vida que têm ocorrido têm modificado também a forma de tomada de decisão dos consumidores, que estão cada vez mais atentos. Dessa forma, as empresas elas entendem que o sucesso delas depende em cada vez mais, né, compreender os consumidores, conhecê-los, saber o potencial dos seus concorrentes, né,
modelar, né, negócios mais viáveis, que sejam produtivos, que atendam às necessidades dos clientes, mas que também tenham custos menores, né? E criação de valor para o cliente, para a empresa. Né? Então, o sucesso cada vez mais ele depende dessa criação de valor para os clientes, da forma como o cliente percebe esses serviços. Com isso, as empresas estão prezando por um maior foco em marketing e na gestão de serviços. Bom, aqui agora nós vamos falar de cada um desses pontos, dessas forças, né? As políticas governamentais, elas passam pelas mudanças de regulamentações, como algum tempo atrás mesmo, a proibição de se fumar em restaurantes, limitação de gordura trans, de número de sal na alimentação, nos produtos industrializados. E com isso gera um impacto na economia de serviços, porque gera novos tipos de serviços, né? Fazendo com que gerem, por exemplo, no caso do restaurante, garanto que mais conforto e saúde, né, dos seus clientes. Os restaurantes estimulam as pessoas a jantarem fora com maior frequência. Privatização dos serviços de infraestrutura, como serviço de utilidade pública, de transporte. O Uber mesmo é um caso desse, né? Que antes era um serviço que era regulamentado apenas para os táxis, e hoje o Uber não está regulamentado ainda, né? Mas eles já existem, né? Ou seja, passa a ter uma concorrência. Novas regras de proteção ao consumidor, aos funcionários, aos ambientes, né? Que faz com que as empresas sejam mais atentas a serviços que garantam esse tipo de pensamento, né? de ecológico, de ambientes que estejam, garanta, né? A proteção mesmo do cliente. Novos acordos sobre o comércio em serviços, né? E, por exemplo, DCI, empresas do exterior que podem assumir serviços básicos aqui no nosso país ou em outros países. Mudanças sociais. As mudanças sociais, elas têm gerado maior expectativa dos consumidores, né? Em relação à qualidade dos serviços, da facilidade, né, e conveniência de uso, e o que gera uma necessidade no setor de serviço de cada vez mais treinar suas equipes, né? Como as pessoas têm tido cada vez mais falta de tempo, né? Então as pessoas buscam mecanismos e coisas que agilizem, né? Como o caso do delivery mesmo, né? Acredita-se que estudos apontam, né, que com a mudança, assim que quando terminar a pandemia, muitas pessoas continuarão utilizando delivery de sacolão, supermercado e outros, porque aquilo ali elas perceberam que agiliza, né? Elas ganham tempo com esse tipo de coisa sem a necessidade de ir até o local comprar, né? Maior desejo de comprar experiências versus objetos, né? Exemplo disso é o próprio Starbucks, né? Onde as pessoas vão ao Starbucks não em busca do café simplesmente, mas da experiência, do serviço que eles têm lá, do atendimento, né? Quando chega lá seu copinho com seu nome, essas coisas são chamadas pelo nome, as pessoas têm um outro tipo de experiência. Deixa eu ver. Maior número crescente de pessoas que têm equipamentos de alta tecnologia, né? Maior acesso
a notebooks, telefones celulares né, smartphones que têm uma série de aplicações de utilidades no dia a dia, e com isso gera um acesso muito mais fácil à informação, né? As pessoas estão tendo maior facilidade de encontrar informação, e a população em expansão, mas contudo envelhecendo. E nesse caso do envelhecimento, gera uma demanda, né, de atendimento dessa necessidade das pessoas mais velhas, que faz com que se gerem serviços específicos para atender esse público, né? As tendências de negócios, a pressão de acionistas que, por busca de maiores fontes de novas fontes de receitas, como taxa adicional, preço mais elevado, adoção de estratégias que melhoram atendimentos, reduzindo custos, né? Com isso, dá uma ênfase maior na produtividade e na redução de custos. Empresas manufatureiras que agregam valor de assistência de serviço de pós-venda, né? A servitização que nós falamos agora há pouco. Alianças estratégicas e terceirização, né? As pessoas passam a utilizar os serviços de terceiros. É uma tendência cada vez maior, não é de agora, mas que tem crescido muito. Ao invés da empresa absorver aquele serviço, ela faz aliança com parceiros. Foco na qualidade e na satisfação do cliente. Nunca se prezou tanto pela qualidade, né, desses atendimentos, devido a esses clientes cada vez mais exigentes e com maior acesso à informação. Crescimento de franquias, várias empresas exemplo, né, de restaurantes de fast food que têm expandido os seus negócios em outros países, e maior ênfase também no marketing por organizações sem fins lucrativos. Exemplo disso são as próprias bibliotecas, museus, né, que buscam expandir o seu público, gerar mais revisitas e servir de exemplo para outras instituições. Com isso, gera também levantamento de outros fundos para melhorar suas instalações, melhorar treinamento, entre outros. O avanço na TI é que tem gerado um reboliço cada vez maior no setor de serviço e todos os setores de uma maneira geral, né? Com o crescimento da internet, né? Ou seja, a gente tem maior acesso, a gente tem maior disponibilização de informação, com melhor transmissão de dados, né? A banda larga, o 5G está chegando aí. Equipamentos móveis mais compactos. Hoje você tem na palma da mão vários aplicativos no telefone celular que te possibilita ter acesso, né, com várias pessoas de vários lugares, vários países. E assim como serviços, né, bancos, as próprios WhatsApp mesmo, né, as pessoas fazendo vários negócios a partir dele. Rede sem fio, software mais rápidos e mais potentes, digitalização de textos e gráficos e áudios. Cada vez a gente passa a ter uma melhor maneira de um fluxo de documentação, né? E por aí vai. A globalização, que cada vez mais tem empresas operando em bases transacionais, né? Multinacionais, que passam a operar em vários países. Aumento de número de viagens internacionais, com serviço, né, de oferecido em várias localidades, com mais opções de viagem, lazer. Fusões e alianças internacionais entre companhias aéreas, por exemplo, né, que geram maior alavancagem do mercado.
O offshoring de atendimento ao cliente, que são um exemplo disso, são operações de call center, que são transferidas até mesmo de outros países, né? Aqui no Brasil, a gente vê muitas vezes o atendimento via... Você está ligando para uma operadora de serviço telefônico e quem está te atendendo está aqui em Belo Horizonte, quem está te atendendo é uma pessoa lá de Maceió, né? Outro dia eu tive um contato com o pessoal da Amazon para resolver um problema e uma pessoa me atendendo com um sotaque de estrangeiro, né? Ou seja, a pessoa provavelmente nem aqui no Brasil não estava, né? É só uma suposição, mas a gente entende que essa questão do offshore cada vez tem acontecido mais. E com uma invasão de competidores estrangeiros nos mercados nacionais, que desenvolve uma rede de filiais, né, de aquisição de, exemplo, de bancos, investimento maciço em filiais e canais eletrônicos. Bom, e o que são serviços? Serviços tem uma visão histórica que Adam Smith, em 1776, ele falava que serviços são diferentes de produtos porque eles são perecíveis. E o SEI, em 1803, na medida que os serviços são imateriais, o consumo não pode ser separado da produção. Essa definição, hoje, ela já não é mais tão aceita, porque se sabe que existem sim muitos produtos que são produtos de serviços, né, que são perecíveis, mas muitos outros não são. A educação, por exemplo, tem sido, né, nós estamos gravando agora essa aula e ela não vai ser perecível, ela pode ser usada muitas outras vezes depois. E a questão de ser separado da produção também é a mesma coisa. Estou gravando ela agora para ela ser utilizada depois. Não está acontecendo a produção, o consumo no mesmo momento da produção. Então, uma nova perspectiva é que a definição de serviço seja usufruir benefícios sem propriedade. Ou seja, o pagamento é feito para se usar, acessar alguma coisa, normalmente por um período de tempo, em vez de comprá-lo direto. Permite a participação de sistemas de rede que os indivíduos e organizações não teriam condições de pagar. Ou seja, se eu contrato um serviço de banho e tosa do meu pet, eu não tenho o equipamento dele, mas eu levo o meu pet lá e utilizo a expertise da pessoa que vai cortar o pelo e o equipamento dele. Né? Eu não teria condições de comprar um equipamento nem de fazer o serviço. Então, eu contrato a pessoa para que faça isso para mim. Esse é apenas um exemplo, né? Tem vários. O Lovelock, ele faz uma categorização dentro dessa estrutura de não propriedade de serviços de locação de bens, né, como maquinários e tudo, serviços de locação de espaços e locais delimitados, que podem ser, por exemplo, consumidores obtêm uso de um espaço de um prédio, né, ou de um veículo, de uma área, para aquele uso ali. Locação de mão de obra e experiência, né? Hoje a gente contrata o serviço do técnico de informática, a gente contrata o serviço do limpador de piscina, entre outros. Acesso a ambientes físicos compartilhados, como o caso, por exemplo, dos coworks, né? Se eu não tenho necessidade nenhuma de ter um imóvel próprio para prestar o meu serviço, eu vou lá e alugo algumas horas daquele espaço físico compartilhado. Acesso a sistemas e redes e seu uso, né? O serviço de telefonia, o serviço de internet mesmo é alguns dos exemplos. E em muitos casos, duas ou mais categorias dessas podem ser combinadas. Bom, a definição de serviço, então, ficou como atividades econômicas que uma parte oferece a outra, ou seja, de pessoa para pessoa, ou de pessoa para um produto, um objeto da pessoa.
e geralmente empregam desempenho baseado em tempo para realizar os resultados desejados. Em troca de dinheiro, tempo e esforços, os consumidores de serviços esperam receber valor do acesso aos bens, mão de obra, instalações, habilidades profissionais, né, expertise das pessoas, redes e sistemas. Normalmente não detém a propriedade de qualquer um dos elementos físicos envolvidos, né, nem de uma parte como da outra, né? Eu venho aqui, vou até sua casa para poder limpar a sua piscina, eu tenho lá o meu maquinário, tudo, faço o serviço, você não é dono do maquinário, né? Sou eu que sou. E como eu também não sou dona da sua piscina, né? Eu só vou lá e presto o serviço, eu tenho expertise desse serviço. Bom, a Xustalk, ela propôs essa como é que chama isso, gente? Esse gráfico, né? Que apresenta aí as dimensões de intangibilidade. Como a gente disse lá, existem produtos que são tangíveis e produtos que não são tangíveis. Mas existe uma graduação. Produtos que são extremamente tangíveis, como o sal, por exemplo, né, detergente, e essa tangibilidade ela vai diminuindo, com até serviços bancários pela internet que são altamente intangíveis. Bom, as ofertas de marketing de uma empresa são divididas em elementos principal e elementos de serviço suplementar. Ou seja, isso nós vamos ter uma aula só para isso, para falar sobre produtos, né? Onde a gente vai abordar essa questão dos produtos principais suplementares, onde a empresa tem aquele produto principal e outros produtos que geram valor para esse serviço. Aí existe a necessidade de distinguir marketing de serviço, quando o serviço é o produto fundamental, e o marketing por meio de serviços, quando o bom serviço aumenta o valor do produto físico principal. É o caso que nós falamos do banco Fiat, Banco Forte, né? Que agrega valor ao produto físico principal, que é o carro. E nisso, empresas fabricantes estão reformulando e incrementando serviços suplementares para colocá-los no mercado como produtos principais em si. Bom, as características dos serviços. Existem características, né, como a intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade, simultaneidade, perecibilidade, que antes eram tidos como características fixas, né, que serviços seriam intangíveis, inseparáveis, né, da produção ao consumo da produção, a heterogeneidade, que difícil fazer uma padronização, e a perecibilidade. Hoje a gente sabe que existem, sim, mas existem muitos outros serviços que não são tão tão tangíveis assim ou tão intangíveis assim. No caso da perecibilidade, né? Essa aula, por exemplo, está sendo gravada e ela pode ser utilizada depois, várias outras vezes. Mas, por outro lado, uma passagem de avião, né? Uma passagem aérea, uma vez perdido, se você não vendeu aquela vaga ali, você perdeu ela, né? Foi perecível. Devido a essa questão, o Lovelock ele apresenta uma nova perspectiva, que seria o processamento, uma classificação de serviço em processamento de pessoas, processamento de posses, de estímulo mental e de informações, dependendo do que está sendo processado. Então, quem recebe diretamente o serviço? Pessoas, né? Então, ações tangíveis. Qual a natureza do serviço? Ações tangíveis e intangíveis. No caso das tangíveis, processamento de pessoas. O serviço é dirigido ao corpo das pessoas. Transporte de passageiros,
né? Hospedagem, serviço de saúde, um serviço de atendimento de psicoterapia, por exemplo, processamento de posses, transporte de cargas, delivery, reparo, manutenção de um veículo, por exemplo, uma lavanderia, né, dirigida ao objeto, ou posse, né, no caso de um animal de estimação também. Processamento de estímulo mental, no caso do... eu falei serviço de saúde aqui, psicoterapia não está nele. Processamento de estímulo mental, serviço dirigido à mente das pessoas, né? Também tido como serviços que transformam, que depois também nós vamos ter uma palestra só sobre isso, que é educação, propaganda e relações públicas, psicoterapia, processamento de informações, que são dirigidos a serviços ativos intangíveis, que aqui são os serviços mais intangíveis que tem, que é o serviço de contabilidade, serviço bancário, assessoria jurídica. Bom, então, aí vem a questão, e o que é marketing de serviço? Marketing de serviço, ele... Peraí que eu estou localizando aqui. Marketing de serviço é o marketing aplicado a serviço. O Theodore Levitt, nos anos 60, ele começou a questionar que o marketing, que precisava de um marketing voltado para serviços, né? Porque o marketing, aqui está escrito errado, mas que o marketing voltado para produtos, ele não era adequado para ser aplicado aos serviços. E ele denominou isso como a miopia do marketing. Lá nos anos 80, a Shostak, em 1977, ela fez um artigo chamado Breaking Free from Product Marketing, que falava dessa questão da intangibilidade, né? Onde fez aquele gráfico de graduações de tangibilidade e propondo-se que o marketing de produtos ele não era adequado para o uso em serviços. Ou seja, de 1980 para cá é que se fala em marketing de serviços. Bom, e o marketing, devido a essa tem sido cada vez mais, né, de acordo com aqueles fatores todos que nós vimos atrás, né, cada vez mais demandado a necessidade do marketing aplicado aos serviços. Então, o composto de marketing, que antes era apenas tido como os 4 P's, que era praça, preço, promoção e produto, ele foi ampliado, né, para os 7 P's de marketing de serviços, que são necessários para se criar estratégias viáveis para atender as necessidades dos clientes de maneira lucrativa. Então, foi ampliado para pessoas, processos e prova física, né? Então, além do produto, praça, preço e promoção, agora nós temos a prova física ou ambiente físico ou evidência física. Foi colocado o P aqui para manter o P, né? A sequência dos P's, processos e pessoas. Então, agora nós vamos falar um pouquinho só de cada um. Os produtos, né? Nós falamos de serviços, parece estranho a gente falar de produtos de serviços, mas na verdade é um resultado que vira gerar valor ao cliente. Então, o produto é tudo aquilo que vai gerar valor ao cliente. É fundamental que se tenha em mente qual que é o produto que o negócio vende, né? Então, uma empresa que faz manutenção, ela vende perspectiva do cliente de um equipamento novo, consertado, com um preço mais baixo, né? Praça. Praça é o local, né?
se refere ao local utilizado para realizar o trabalho. Esse local pode ser próprio, ou então pode ser feito na casa do cliente. Né? Eu posso ir até a casa do cliente fazer uma limpeza numa piscina, eu posso fazer unha em casa, e várias outras opções. Então, envolve uma logística, né, necessária para determinar os prazos, distâncias de locomoção, disponibilidade de agenda, e todos esses aspectos que fazem diferença na capacidade da empresa de executar essa função com qualidade quanto à escolha do cliente. Preço. Preço é um desafio, né, a questão do preço, porque... saiu aqui. Um desafio a questão do preço, porque o preço em serviço envolve fatores subjetivos, né? Como a questão da logística, depende do ramo de atividade, tipo de tarefa simultânea, quantas pessoas envolvem. Então, não tem um padrão fixo de preço, né? Mas o preço envolve tanto o custo que eu gasto para executar aquele serviço e o valor que o cliente, a percepção de valor do cliente. Né? Promoção tem a ver com a comunicação, como que se faz a comunicação para o público, a forma de divulgar os serviços. Envolve desde a mensagem utilizada em anúncios até a linguagem adotada para se comunicar, né? Com os seguidores das redes sociais, por exemplo. A promoção de serviço ela é fundamental, né? Hoje tem vários mecanismos, pode ser por site, pelas redes sociais, além das mídias tradicionais de propaganda, anúncios, né? E é isso. Processos. O processos, ele... Para ser contratado de novo para o cliente, não basta finalizar o serviço, é necessário atender as expectativas e superá-las sempre que possível. Então, tem que haver um processo eficiente, de forma com que se garanta uma certa padronização desse trabalho. Né? Quando um processo ele é bem estabelecido internamente, ele torna-se mais fácil de mostrar para o cliente como que o serviço vai ser realizado. Mas também é um desafio, porque, por exemplo, se você vai num restaurante, eu faço a comida hoje, amanhã pode não ter aquele mesmo funcionário, porque o funcionário faltou, vai ser um outro funcionário que vai fazer aquela comida. Então, na hora da prestação né, do atendimento de servir o alimento, pode ser diferente. Então, existe uma dificuldade nessa padronização de processos. Né? É um grande desafio. E a prova física. Eu já falei de pessoas? Não, vamos falar de pessoas. As pessoas, elas representam uma questão fundamental, porque são pessoas que prestam serviços. Então, a qualidade da prestação de serviço, ela vai depender das pessoas, né? Então, as pessoas precisam ser bem tratadas, precisam ser bem treinadas para que ela faça esse tratamento dos seus clientes, né? Para que eles sejam bem tratados, para passar valor para o cliente. Então, uma equipe competente para os negócios, ela desperdiça menos recurso, ela consegue motivar os clientes, ela fideliza os clientes, ela recomenda né, os serviços, e ela gera um impacto na forma com que o cliente vê os serviços. A prova física tem a ver com palpabilidade, né, que se refere aí à evidência física do serviço que deve ser divulgado. Por se tratar de algo intangível, é preciso de pequenas pistas visuais que ajudem o cliente a visualizar a melhor oferta, né? Porque, eu vou dar um exemplo, por exemplo, venda de um anúncio em um jornal. Eu estou vendendo um espaço,
Um espaço, uma coisa completamente intangível, e onde o resultado não se sabe qual vai ser o resultado até que ele aconteça. Mas muitas vezes a prova física eu mostrar outros anúncios, né, e dados sobre esse anúncio. Passar valor para o cliente visualizar esse tipo de oferta. Isso vai incluir uma série de fatores, desde o modo como que o prestador de serviço se vestem, a um website, a rede social, cartão de visita. Quanto mais palpável o serviço se tornar para o cliente, maiores as chances deles contratarem ou voltarem a contratar. Bom, nós finalizamos aqui e cada um desses P's vão ser tratados em aulas específicas, onde nós vamos fazer uma melhor explanação em cada um. Né? O que foi feito aqui foi apenas uma introdução, para que a gente tenha uma ideia do que é marketing de serviço, do que é esse serviço e de qual é a sua importância. Tá? Então, até a próxima.